Que a paz de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Fui convidado para fazer essa palestra, esse bate-papo. E quando me convidaram, me falaram exatamente sobre o Chico. Falar sobre o Chico Xavier. E tem uma coisa, eu não recuso palestra para falar do Chico Xavier, porque me sinto numa obrigação de gratidão falar sobre Chico Xavier. E quando me pedem ainda para falar da história da minha família com Chico Xavier, isso se torna ainda mais caro para o meu coração. E eu sinto uma alegria enorme de compartilhar essas histórias. Eu devo confessar que durante muito tempo eu tinha receio de contar a minha história com Chico. Achava que poderia soar um pouco pedante, que seria arrogante da minha parte, que as pessoas talvez não conseguissem compreender essa oportunidade, essa responsabilidade que a gente teve de conviver com o Chico, e eu guardava essas histórias para mim. Só que em determinado momento um amigo meu me falou o seguinte: se você não contar a sua história com Chico Xavier, quem poderá contar? Se eu não puder contar a minha experiência com Chico, de fato ninguém vai poder contar essa história. E essa história morreria comigo. E o que em determinado momento me soou como, poderia soar como arrogante de minha parte contar sobre isso, passou a soar como egoísmo. Se eu não puder compartilhar essa história, as pessoas não vão saber. E é uma história que para mim é tão querida, é uma história tão bonita, uma história que me fez ser quem eu sou, que eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Porque da mesma forma que o Chico me influenciou positivamente em muitas situações da minha vida, quem sabe ouvir falar do Chico possa influenciar também outras pessoas no seu processo de decisão, nas suas escolhas, no exercício sagrado do seu livre-arbítrio, e essas pessoas também podem, pelo exemplo do Chico, nunca pelo meu, mas pelo exemplo do Chico na minha vida, isso talvez possa ajudar outras pessoas. Então a gente vem aqui exatamente contar essa história, a história da família Meirelles com Chico Xavier. Essa história começa muito lá atrás. Essa história começa na década de 60, 1960, quando meu avô, no interior do estado do Rio de Janeiro, ele fundou um centro espírita. Meu avô era espírita de muito tempo, e a gente imagina o tamanho do preconceito disso, década de 50, década de 40, 50, que meu avô já era espírita nessa época, no interior do estado, o preconceito que ele sofreu e, consequentemente, a sua família também. Mas a minha mãe foi criada, nessa época, ouvindo meu avô falar sobre o médium de Pedro Leopoldo, o médium da cidade, naquela época, do interior de Minas. Hoje Pedro Leopoldo está quase dentro de Belo Horizonte, tanto que Belo Horizonte cresceu. Mas naquela época era uma viagem difícil, de trem, enfim, com os mecanismos. Então era o interior do estado de Minas Gerais, Pedro Leopoldo. E meu avô falava muito dos livros daquele médium. Lia na casa dele, na medida do possível, que era uma família muito pobre, e na medida do possível, quando os livros chegavam, ele lia para minha mãe, para os meus tios, aquelas histórias escritas, psicografadas por aquele menino, aquele jovem médium de Pedro Leopoldo. Ora, minha mãe foi crescendo com essa admiração. Na final da década de 50, ela se muda para o Rio de Janeiro, casa com meu pai, e era uma exigência da minha mãe que permanecesse espírita. Meu pai não era espírita nessa época, mas a minha mãe nunca abriu mão da religião por nenhum motivo. Então, ela espírita, estudando e trabalhando aqui em Niterói, estado do Rio de Janeiro, onde moramos até hoje, ela foi desenvolvendo essa
a admiração pelo Chico cada vez mais. Aí ela já tinha acesso a uma quantidade maior de livros, ela já tinha acesso a reuniões de estudos na casa espírita, e essa admiração pelo Chico só crescia. Na década de 70, meus irmãos mais velhos, eu sou o caçula da família, caçula de 6 filhos, e meu pai viajava naquela época de Fusca, viajava de Aeroílis, enfim, era o que tinha. Meu pai tinha naquela época para viajar e não cabia a família inteira. Meu pai, minha mãe e 6 filhos não cabiam naquele carro. E eu ficava para trás nessas viagens. Eu ficava para trás junto com a minha irmã, que é logo um pouco mais velha do que eu. Mas numa dessas viagens, meus pais resolveram... Meu pai gostava muito de viajar pelo Brasil, conhecer as capitais, conhecer outros lugares. E ele decidiu ir para Goiás. Ele queria conhecer Goiânia. E minha mãe organizou aquela viagem de forma que ela passasse por Uberaba. Então minha mãe era copilota, vamos chamar assim, ela a navegadora do meu pai nas viagens, e sem que meu pai soubesse, ela organiza de forma que aquela viagem passasse por Uberaba e fosse exatamente pernoitar em Uberaba em uma sexta-feira. Tudo muito bem esquematizado para ela poder ir na reunião no grupo espírita da prece, lá com Chico Xavier. Então, quando chega lá em Uberaba, ela vai logo cedo, isso era 1972, ela vai logo cedo na casa espírita, ver se ia ter reunião naquele dia, confirma-se que ia ter reunião, que o Chico Xavier estaria ali, ela volta para o hotel e combina com os meus irmãos. Olha, vocês se arrumem cedo, jantem cedo, não façam bagunça, não aborreçam, não briguem entre vocês, para que a gente possa sair cedo para a casa espírita, porque eu vou conhecer uma pessoa que é muito importante para mim. E assim foi tudo combinado. Só que na hora, quando foi anoitecendo, caiu uma chuva muito grande. O Chico estava em Uberlândia, ele foi a Uberlândia cumprir um compromisso e voltaria para a reunião em Uberaba. Só que a chuva foi muito intensa e isso impediu que o Chico Xavier voltasse para Uberaba naquele dia. Minha mãe conta que ela pôs os meus irmãos para dormir e foi para o banheiro do hotel chorar. Ela não queria que meu pai visse a tristeza dela, então ela foi para o banheiro chorar. E naquele seu choro, misturado com oração e com reflexões, ela entendeu que ela não era merecedora de conhecer Chico Xavier. Por isso que naquele dia ela não pôde se encontrar com Chico Xavier. Repito, isso foi em 1972. A viagem seguiu, eles voltaram para Niterói. A Niterói até Uberaba hoje é uma viagem em torno de 11 horas de viagem, andando com segurança nas estradas. Naquela época era muito mais difícil isso, né? Todos nós conhecemos a dificuldade de algo há 50 anos atrás. Então ela achava que ela nunca mais teria oportunidade de voltar a Uberaba. Então ela volta com essa certeza de que, infelizmente, ela não conheceria Chico Xavier. Bom, em 1973, Chico Xavier é indicado para o título de cidadão fluminense. Naquela época, o estado do Rio era dividido entre a cidade do Rio de Janeiro, e era o estado do Rio de Janeiro, do restante do estado, que era chamado estado da Guanabara. E o título fluminense fazia alusão exatamente ao estado da Guanabara. Inclusive, foi a última pessoa a ganhar o título de cidadão fluminense, foi Chico Xavier, porque logo depois houve a fusão dos estados e hoje o estado do Rio engloba tudo isso que nós estávamos falando. Bom, então isso em 1973, então ele ganha esse título. Então organiza-se na agenda, ele vem a Niterói em novembro de 74. 30 de novembro de 1974, o Chico vem à Câmara dos Deputados, que era em Niterói, para poder receber esse título. E depois dessa solenidade, ele iria almoçar na casa de uma companheira espírita nossa,
que foi até quem organizou todo esse movimento para que o Chico pudesse receber esse título de cidadão. Só que ela, na casa dela, naquele dia, um calor muito grande, de verão no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, um calor muito grande, na casa dela falta água naquele dia. Era impossível ela receber aquelas cerca de 50 pessoas, que era o grupo do Chico Xavier, mais algumas pessoas importantes do movimento espírita e político da nossa cidade, tinha que organizar um almoço para 50 pessoas. Então aquilo não era possível de uma hora para outra. Ela então, essa pessoa que organizou tudo isso, liga para minha mãe, porque ela sabia que a nossa casa era grande e rapidamente minha mãe conseguiria comportar essas pessoas todas. Então organiza-se um almoço rapidamente, de um dia para o outro, organiza esse almoço, e o grupo do Chico Xavier foi para a casa dos meus pais. E o Chico não. O Chico foi para um restaurante. Tinham organizado para um grupo menor em um restaurante e esse grupo grande na casa dos meus pais. Esse era o combinado e minha mãe estava aguardando exatamente os amigos do Chico Xavier, mas não aguardava o Chico. Quando o Chico chegou no restaurante, perguntou assim, mas cadê a minha turma? Cadê a minha equipe? Cadê meus amigos? Ah, Chico, não dava para vir todo mundo aqui para o restaurante. Então esse grupo foi para a casa da Helenir, que é uma companheira nossa aqui de Niterói, e nós estamos aqui, um grupo menor, estamos aqui no restaurante. O Chico falou, de forma alguma, aonde estiver os meus amigos, eu também estarei. E levantou do restaurante. Foi embora do restaurante. E as pessoas, imagino, né? Eu fico imaginando isso, as pessoas pedindo desculpa por uma reserva tão grande que era no restaurante, as pessoas indo embora atrás do Chico. O Chico falou, eu vou embora por causa da Helenir. De repente, lá na minha casa, eu tinha nessa época 5 anos de idade, 1974, surge o Chico Xavier. E aí eu não preciso dizer o tamanho da emoção que minha mãe teve. O almoço foi muito bem organizado, deu tudo certo. E o Chico, depois do almoço, pediu para descansar. E foi para o quarto descansar. Nós eu falei que éramos 6 filhos, mas éramos 4 homens e 2 mulheres. Então o quarto, chamado quarto dos meninos, tinham 4 camas. E o Chico foi naquele quarto. E minha mãe, com cuidado de mãe, ela organizou de tal forma que o Chico pudesse dormir na cama de um dos filhos, com o travesseiro de outro filho, com a coberta de outro filho e o lençol de outro filho. Coisas de mãe, eu tenho certeza que vocês vão entender isso. Ela queria, de alguma forma, que cada um dos filhos fosse abençoado, fosse agraciado, tivesse um pouquinho do Chico nos seus objetos. Repito, coisas de mãe. E assim o Chico dormiu um pouco lá de tarde em casa e foi embora. Acontece que o Chico combinou com o movimento espírita de Niterói voltar em 1975 para fazer uma tarde de autógrafos. E naquele dia ele então já combina com a minha mãe. Ano que vem, na data tal, que eu não vou lembrar, mas na data tal eu estarei em Niterói e eu quero vir na sua casa de novo. Porque eu fiquei encantado com a sua maionese. Por que o Chico falou isso? Ele queria também agradar as empregadas da minha mãe que tinham se dedicado com tanto carinho na organização daquele almoço. E a maionese que minha mãe fazia em casa, ela colocava beterraba. Então a maionese ficava rosa. O Chico achou lindo aquela história da maionese cor-de-rosa. E eu lembro de muitos anos depois o Chico ainda falando da maionese cor-de-rosa da casa da Helenir. Então o Chico veio na nossa casa de surpresa, em 1974, voltou em 1975. Nesse momento já existia vamos dizer assim, uma amizade entre eles. O Chico convidou meus pais a irem a Uberaba. E durante alguns anos, eu diria, nesse início eles iam a cada 3 meses em Uberaba, mas especificamente na década de 80, isso eu já lembro mais, porque eu já era uma pessoa mais... década de 80 eu tinha a partir de 11 anos, e eu lembro muito intensamente disso, a gente indo todos os meses em Uberaba. Algumas vezes a gente ia a Pedro Leopoldo,
como Réveillon a gente passou em Pedro Leopoldo. Então essa amizade durou enquanto a saúde do Chico permitiu. Na década de 90 a gente também ia a Uberaba, com menor frequência, porque a saúde do Chico já não estava permitindo, né, receber tantas visitas, e até o ano de 2002, quando o Chico desencarnou. Mas aí vamos voltar no tempo então. Então, por volta de 1976, eu tinha 76, 77, eu não tenho precisão nessa data, minha mãe me levou ao Uberaba. Naquela época a gente ia de ônibus, saía daqui da rodoviária do Rio de Janeiro na sexta-feira, no final do dia, às 18 horas, e chegava em Uberaba no sábado, às 6 horas da manhã. Íamos para o hotel, deixávamos a bagagem, descansávamos um pouco e íamos para a casa do Chico para almoçar com o Chico. Isso a gente chegava lá por volta de 11 horas da manhã na casa do Chico, ficávamos lá até 1h30, e depois nós íamos para o que o Chico chamava do seu culto no lar, que era, aquela época, era um bairro da periferia de Uberaba, e era feito embaixo de um abacateiro. Daí tem um livro muito interessante do Carlos Bacelli, que fala exatamente A Sombra do Abacateiro, ensinamentos que o Bacelli foi escrevendo ao longo dessas reuniões, e o que ele achava interessante ele anotava e depois transformou em livro. Eram os dizeres do Chico, eram as participações no Chico. Como é que era a dinâmica desse culto do Chico? Era embaixo de um abacateiro, daquela árvore enorme que tinha lá, muito quente. Eu lembro de muito calor em Uberaba. Uberaba no inverno era muito frio e no verão muito quente. Aquela região toda, como eu disse, era periferia, era de um barro, não tinha calçamento, não tinha nada disso, era um barro muito fino e vermelho. E aquelas crianças que moravam naquela comunidade suavam muito, claro, porque era um calor muito grande, batia um vento, e aquele pó grudava na pele das crianças. Eu lembro dessas crianças vermelhinhas, né, com muita pobreza, era um bairro muito pobre. Então, embaixo desse abacateiro, montava-se bancos muito rústicos, muito simples de madeira, em volta, né, começava no tronco dessa árvore e fechava um círculo. Nesse círculo, que sentava em torno de 20 pessoas, convidados pelo Chico. O Chico dava uma lista para o seu Wilker, que era o presidente do Grupo Espírita da Prece, muito amigo do Chico, muito próximo, e o seu Wilker, então, convidava as pessoas que poderiam sentar nesses bancos. Eram confrades espíritas de várias regiões do estado, do Brasil, e sentavam para poder fazer uma equipe de sustentação, mas também para comentar brevemente o evangelho que o Chico iria ler naquele dia. Então sentava em torno dessas 20 pessoas. Meus pais foram convidados para sentar ali. E eu lembro que eu sentei, minha mãe sentou do lado do Chico e eu sentei no colo da minha mãe. Eu não preciso dizer para vocês que foi uma experiência maravilhosa, né? Do lado do Chico, no colo da mãe. Eu com 7 para 8 anos, não preciso nem dizer que eu estava no pedacinho do paraíso. E o Chico comentou a passagem do Evangelho que falava sobre a paciência. E é interessante essa passagem porque ela não só fala da paciência, como ela fala do perdão e fala também da caridade. É uma página que abrange esses aspectos todos. E nesse dia, então, Chico leu essa página. Na verdade, era a página preferida do Chico. Ele lia constantemente essa página do Evangelho no seu culto do lar. E eu vi várias pessoas comentando sobre isso. Repito, gente, eu tinha em torno de 8 anos de idade nessa época. E eu pensei, no colo da minha mãe ali, eu pensando, será que quando eu for grande, eu vou poder fazer uma palestra aqui também? Só pensei isso. Todas as pessoas falaram, e o Chico vira então para minha mãe e fala assim, Helenir, será que o Fábio não gostaria de falar alguma coisa também? Eu devo ter ficado gelado nessa hora, eu não lembro da sensação que eu tive.
Mas eu lembro que eu audaciosamente fiz que eu classifico como a minha primeira palestra espírita. E eu falei o seguinte, que nós devemos perdoar para podermos ser perdoados. E encerrei a palestra. Essa foi a minha primeira palestra espírita com 8 anos de idade. Mas eu fiquei encucado com aquilo. O Chico, comecei a achar que ele tinha lido meu pensamento. Como pode eu pensar alguma coisa e ele falar isso? Mas tudo bem. Saímos dali, foi feita a prece final, e o Chico saía dali, andava em torno de uns 10 metros, e ele se posicionava atrás de um balcão, que era o balcão das doações. Era um cavalete muito simples, com uma única madeira em cima desse cavalete, e o Chico ficava atrás desse cavalete. A biografia do Chico nos diz que essa distribuição de pães, começou desde julho de 1927. Uma semana, 15 dias depois daquela primeira mensagem que o Chico Xavier psicografou, que é considerado para nós, né, a primeira mensagem, né, o início da mediunidade de Chico Xavier, com 17 anos, né, em 1927, julho de 1927. Desde aquela época, ele recebeu uma mensagem que a biografia atribui a Isabel de Aragão, rainha santa de Portugal, Espanha, muito venerada naquela região, e ela convidou o Chico, então, a distribuir pães para os famintos. A frase dela teria sido: preciso alimentar esses nossos irmãos dessas terras peninsulares. O Chico não entendeu o que era isso. Foi consultar, não conseguiu ninguém que explicasse, e algumas semanas depois veio um padre que naquela encarnação de Isabel de Aragão era o padre confessor da Rainha Santa. Então ele diz que ela convidava ele, diz ele que Chico dizia que a Isabel falou no castelhano, mas que ele entendeu perfeitamente, apesar de não dominar essa língua. E convidou exatamente a levar pães, alimentos, para as pessoas que sentiam fome. O Chico foi para a ponte que tinha em Pedro Leopoldo, onde ele sabia que embaixo da ponte abrigava algumas pessoas necessitadas, e ele começou a distribuição de pães. Isso perdurou a vida do Chico inteira. Então, voltando lá para Uberaba, onde nós estávamos, o Chico ficou atrás desse balcão e ele dava, à época, uma nota de 1 cruzeiro. Quem tem cabelo branco como o meu vai lembrar que era uma notinha verde. Então ele dava aquela notinha para cada pessoa, beijava a mão daquelas pessoas, as pessoas beijavam a mão dele também. Eu nunca vi uma pessoa beijar a mão do Chico sem receber um beijo de volta. Nunca vi. Então, as pessoas chegavam nesse ato de respeito, né, de pedir uma bênção, e beijava a mão dele, e ele beijava a mão da pessoa também. E assim era aquela fila. Eu estou falando que era uma fila de talvez 1.000, 1.500 pessoas, em alguns momentos chegava a 2.000, 3.000 pessoas até, era uma fila muito grande. E aí aquelas pessoas então passavam, recebiam esse 1 cruzeiro do Chico, beijavam a mão do Chico e seguiam adiante onde recebiam o pão. Mas eu percebi que o Chico, para algumas pessoas, estava dando 1 cruzeiro, e para outras ele dava 2 cruzeiros. Para aquela criança de 8 anos, isso não era justo. E eu, novamente, ousei pensar, isso não é justo. Por que ele está dando 2 cruzeiros para umas pessoas e está dando 1 só para outras? E eu lembro, gente, do olhar do Chico. Aquele olhar para aquela criança pequenininha, olhou para baixo para aquela criança, e depois olhou para minha mãe e falou assim: sabe, Helenir, algumas dessas mães estão grávidas. Outras, os maridos estão em casa e não puderam vir. Para essas, eu dou 2 cruzeiros para que elas possam se beneficiar disso. Meus amigos, naquela hora eu tive certeza que no espaço de 10 minutos, o Chico tinha lido o meu pensamento 2 vezes. Depois eu conversei com a minha mãe sobre isso, sobre essa impressão que eu tive. E ela falou: lê mesmo. Lê o pensamento de todo mundo. Gente, isso para uma criança de 8 anos traumatiza. Eu fiquei traumatizado. O meu trauma era o seguinte: toda vez
que eu chegava perto do Chico, eu rezava. A minha ideia era que se o Chico pegasse o meu pensamento, só ia pegar as minhas orações. Porque não podia pegar nenhum pensamento impuro meu. Seja lá o que era um pensamento impuro para uma criança de 8 anos. Mas, de qualquer forma, eu segurava na mão do Chico, porque ele tinha esse hábito, como eu era a criança mais nova naquele grupo, ele frequentemente segurava a minha mão. Então, quando eu segurava a mão do Chico, eu ficava rezando o tempo todo, para poder não deixar o Chico pegar os meus pensamentos. Como se isso fosse adiantar, ele pegaria meus pensamentos do mesmo jeito. Mas esse era um trauma que eu lembro da sensação até hoje, do medo do Chico ler os meus pensamentos. Sobre esse ato de segurar na mão do Chico, meus amigos, era impressionante o cheiro de perfume que ficava na minha mão. O cheiro de perfume de rosas. Eu segurava a mão do Chico ali durante 2 minutos, 5 minutos, e minha mão ficava impregnada horas com aquele perfume. Eu não preciso nem dizer que eu não lavava a mão durante horas também para poder aproveitar aquele perfume. E o ciúme que eu tinha dos meus irmãos e dos meus pais querendo cheirar a minha mão, eu tinha ciúme, que eu queria guardar aquele perfume só para mim. Então, durante a década de 80, principalmente na década de 80, como eu disse, a gente ia a Uberaba todos os meses. E era um evento para a família. Cada mês era um grupo diferente que ia, né, de filhos. 1 ou 2 filhos, eventualmente meus pais iam sozinhos. Depois eles passaram aí de carro, então eles iam na sexta-feira de manhã, saíam de Niterói, final do dia chegava a Uberaba, assistia a reunião de sexta-noite, íamos para o hotel, dormíamos, no dia seguinte na casa do Chico de novo, para o almoço. Depois íamos para o grupo, para esse Evangelho no Lar, né, que depois foi mudando de lugar em Uberaba. De noite íamos para o grupo da prece, assistíamos a reunião, saímos de lá 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, às vezes a gente saiu de lá com o dia raiando já. No domingo almoçávamos com ele, de noite ainda íamos na casa dele um pouco, conversarmos, aí eram reuniões mais íntimas, onde tinham poucas pessoas, as pessoas que moravam na casa do Chico, o Eurípides, né, o Vivaldo também morava na casa do Chico, poucas pessoas, e aí no dia seguinte, segunda-feira, a gente voltava para casa. E eu lembro que quando a gente chegava em casa, reunia a família inteira, todo mundo volta às 18 horas, meus irmãos já casados, eu ainda não nessa época, mas íamos todos para a casa dos meus pais para poder ouvir o que tinha acontecido no final de semana, o que o Chico tinha contado, quais eram as novidades, porque era um momento fantástico para a nossa família, essa proximidade. Nós temos no nosso acervo da família perto de 300 cartas do Chico. Nos perguntaram uma vez se nós iríamos publicar isso. Nós não temos essa intenção, porque eram cartas de amigo para amigo. Não eram cartas de grandes conteúdos doutrinários, o que poderia ser interessante para a doutrina espírita. Eram cartas de um amigo para um outro casal amigo. Então nós não temos essa intenção de publicar. Mas vocês lembram que eu falei, né, de uma mãe chorando no chão do banheiro Grande Hotel lá em Uberaba, e que ela nunca iria conhecer o Chico, e eu contei que essa amizade cresceu ao longo do tempo. E teve uma vez, lá em Uberaba, que o Chico, sobre ler pensamentos, o Chico saía do quarto, né, e vinha para almoçar com a gente, e quando ele chegou na porta, todo mundo cumprimentando o Chico, mamãe sentada ali do lado dele, almoçando, enfim, e ele vira e fala assim: quem diria, né, Helenir? Você lá em 1972, chorando no banheiro do Grande Hotel, achando que a gente nunca ia se conhecer. E hoje você está aqui no meu lado almoçando. Meu pai olhou para a cara da minha mãe espantado, porque minha mãe nunca contou isso para o meu pai. Minha mãe nunca contou isso para ninguém. Mas o Chico sabia. O Chico sabia dessa história, porque o Chico sabia de muitas histórias. Tem uma outra engraçada, que durante muito tempo foi motivo de piada na nossa casa também. Diz meu pai que ele estava debruçado na janela do hotel, olhando o movimento da rua, lá em Uberaba, olhando o movimento da rua. E minha mãe na cama, se arrumando, enfim. E chamou meu pai: meu amor. E meu pai não respondeu. Meu querido, meu pai não respondeu. Na terceira vez,
Minha mãe virou: Lineu, você tá surdo? Minha mãe diz que meu pai não estava ouvindo, que estava surdo mesmo. Meu pai diz que ouviu muito bem, mas estava achando tão bonitinho ser chamado de meu amor, de meu querido, que continuou naquela mesma posição para minha mãe chamar outras vezes. Foi uma piada ali no quarto do hotel, ok? Eles riram disso e foram embora para casa do Chico. Chega lá na casa do Chico, o Chico diz assim: a gente fala muito de paciência, mas nós não temos paciência. Emmanuel nos diz que quando nós somos capazes de ouvir a pessoa, como nós somos capazes de chamar, falar com uma pessoa 10 vezes consecutivas, no mesmo tom de voz, nós estamos a caminho de conquistar essa paciência. Mas às vezes, na terceira pessoa, na terceira vez, a gente já chama o nosso marido de surdo, então a gente não está no caminho da paciência. Minha mãe e meu pai deram uma gargalhada naquela hora, que obviamente só eles sabiam, e o Chico, de novo, lendo o pensamento, sabia dessa história. Então nós cultivamos uma amizade muito grande com o Chico, muito querida durante muito tempo. Quando foi da década, mais para metade da década início da década de 80, o Chico começou a levar minha mãe muitas vezes nas obras assistenciais que ele fazia. Elenir, você pode ficar aqui? Foi quando eles passaram a ficar mais tempo em Uberaba. Começou a ir de carro para poder passar o domingo lá e sair só no dia de manhã. Porque eles pegavam o ônibus domingo à noite para chegar segunda-feira de manhã para meu pai trabalhar, enfim. E o Chico pediu se eles podiam ficar lá domingo à tarde também. Então eles passaram de carro para atender isso. E o Chico, no final do domingo, ele fazia visitas a bairros carentes. E ele começou a levar minha mãe nisso. E minha mãe dizia: o Chico está querendo me ensinar alguma coisa. Me ensinar como eu devo atender essas pessoas. Eu não sei exatamente por que ele está me chamando, mas ele está querendo me ensinar alguma coisa. Eu lembro de minha mãe contando essa história. No início dos anos 80, minha mãe é convidada a trabalhar numa obra assistencial num bairro daqui de Niterói. E era um bairro muito pobre. E ela acabou fundando um trabalho. Inicialmente, o trabalho era ir nessa comunidade e atender as necessidades daquela família. Adotava-se uma família. Cada colaborador, cada pessoa disposta a ajudar, adotava uma família. E seria responsável pelos cuidados médicos, estudo daquelas crianças, necessidades alimentares que aquelas pessoas tivessem. E meus pais foram lá e levaram, era uma casa muito pobre. Devia ter algo em torno de 6, 7 metros quadrados. As crianças, o banheiro não tinha na casa, era do lado de fora, terra batida no chão. Ali eles dormiam de noite. Enfim, era o espaço que eles tinham, era todo esse. E ali então eles foram, meu pai foi lá e levou mantimento para um mês inteiro para aquela família. Era o viúvo, tinha ficado viúvo há um mês, tinha uma criança de 6 meses e mais 3 filhos mais velhos. Família de pai e 4 filhos sem a mãe. Levou o mantimento que duraria um mês. Voltou na semana seguinte para ajudar em outras coisas. Não tinha mais alimento nenhum. Meu pai perguntou: ora, seu José, como é que... José Damasceno chamava o senhor. Ora, seu José, eu deixei mantimento para o mês inteiro, não tem mais nada? Como é que o senhor me explica isso? Na cabeça do meu pai, de todos nós, ele teria, de alguma forma, desfeito daquela sua alimentação. Mas não. Na verdade, ele tinha distribuído com os vizinhos. E aí meus pais entenderam que deveria iniciar um trabalho com aquela comunidade. E esse trabalho permanece até hoje. Quando foi em 1988, o Chico recomendou que meus pais criassem uma casa espírita, que é a casa que nós estamos vinculados até hoje. Chama Grupo Espírita da Fé. Uma casa fundada pelos meus pais, por determinação de Chico Xavier. Muitas outras histórias nós poderíamos contar de Chico Xavier da nossa família. Mas eu acho que essas aqui resumem um pouco do que o Chico, da importância que o Chico teve na nossa vida. A minha adolescência inteira
foi em cima, ouvindo minha mãe contar e vendo histórias do Chico Xavier. Isso me impactou. Eu falo de mim, mas eu estou falando dos meus irmãos também. Isso nos impactou muito. Todos nós hoje somos ligados ao movimento espírita. Irmãos saíram de Niterói, moram em outras cidades, mas nós continuamos e continuam no movimento espírita da cidade. O espiritismo absolutamente faz parte do DNA da nossa família, está impregnado em nós. Nos dedicamos com as nossas incapacidades, com as nossas imperfeições, mas nos dedicamos à causa espírita com muito carinho. E algumas pessoas me falam assim, eu entendo com muita lucidez que o espiritismo na minha vida não é merecimento, é misericórdia. Eu explico isso. Eu tenho a ideia que antes de reencarnar, não é nada mediúnico, tá, gente? É a ideia que eu tenho na minha cabeça. Que antes de reencarnar, antes de planejar essa atual encarnação, olharam para o meu passado e viram que eu sou cristão há muito tempo. Eu não acho que essa seja a minha primeira oportunidade de conhecer o cristianismo. Que eu já tive essas oportunidades em outras encarnações. Mas em nome do Cristo, eu empunhei espadas, eu acendi fogueiras, eu não compreendia de fato o que era o cristianismo. Vem nessa encarnação, e meu amigo espiritual deve ter dito algo do tipo: você já fez tanta besteira que nessa vez, dessa encarnação, nós vamos te dar desde cedo a doutrina espírita, para que você possa compreender o cristianismo de outra forma e entender a tua responsabilidade diante do Cristo. Por isso que eu digo que o espiritismo, no meu caso, não é merecimento. Eu não sou bom, por isso que eu vim como espírita. É exatamente por não ser bom e trazer em mim grandes débitos do passado que eu precisava do espiritismo para começar a corrigir os meus equívocos. E entendendo exatamente nesse raciocínio, vocês podem imaginar o tamanho do meu débito. Porque eu não vim só como espírita. Eu não sou espírita de berço, eu sou espírita de ventre. Eu já era espírita na barriga da minha mãe, porque lá em casa não tinha opção. Ela dizia: quem come do meu feijão tem que ter a minha religião. Então a gente não tinha nem discutir. Nada se discutia em relação à religião lá em casa. O espiritismo era a única opção religiosa para a gente. Então ela nos educou dessa forma. No meio do caminho eu ainda conheço Chico Xavier e outras pessoas maravilhosas do movimento espírita que forjaram o espírita que eu sou hoje. Eu não sou o espírita que eu deveria ser, reconheço as minhas imperfeições, mas eu entendo também e sou muito grato pelo que o espiritismo fez por mim até hoje. E que eu tenho certeza que fará ainda durante muito tempo, porque a minha ligação com Cristo se dá pelo espiritismo. É assim que eu consegui compreender o que o Cristo espera de mim. E eu rogo a Ele que me auxilie, que me fortaleça, para que depois dessa compreensão eu possa ter a ação necessária e poder resgatar os meus débitos através do trabalho em nome de Jesus. Agradeço muito por me ouvirem até agora, e essa é um pouco da história do que eu pensei e planejei trazer aqui hoje da Chico Xavier na família Meirelles, o Chico Xavier na minha vida. Que Deus abençoe o Chico, que ele continue olhando por nós, olhando para o movimento espírita do Brasil, que nós estamos precisando de muita serenidade para cumprirmos as nossas obrigações. Que Jesus abençoe a todos vocês, que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado.